Dá para acreditar que, sendo tão talentosa, ela já recebeu um não, na verdade, vários. Pois é, coisas da arte. Ainda bem que isso ficou no passado e hoje, já vou avisando, é impossível se deparar com as suas cores e não reconhecer a doce autora dessas pinceladas marcantes. E o cinza, que me perdoe, mas o colorido dela é fundamental. A arte está em mim desde criança, né? Eu lembro que quando eu brincava na rua, nas horas vagas, assim, quando a brincadeira estava meio que se resolvendo, que ainda a turminha não sabia o que ia fazer e tal, eu sempre ficava na calçada desenhando com pedrinha, sabe? Meu quarto era muito cheio de coisas, assim, eu desenhava muito. Então, assim, a arte está desde pequena em mim. Só que teve momentos que eu fui. É aquilo, você primeiro é levada pelo o que vai dar dinheiro. A minha ideia era ir para publicidade, né? Eu não sabia nada de publicidade, né? Eu achava que tinha a ver com arte, né? Mas assim, não tive condições de fazer publicidade, né? E eu acabei indo fazer administração, né? Eu já trabalhava com meu pai em contabilidade, olha, não tem nada a ver comigo, né? Só que a arte estava sempre comigo, eu sempre desenhando, buscando ideias, né, querendo criar. Aí eu fazia cursos de artes, né, pintura, de desenho, meio não, total escondido da família, porque a família queria que eu fosse para um lado mais direito. O momento mais assim que eu acho que foi forte, que eu decidi mesmo lidar, falei, não, eu vou ser artista, foi quando eu comecei a namorar com o Klaus. Aí ele viu meus primeiros desenhos, ele falou, nossa, você tem que ser artista, não tem outro jeito. Aí eu acho que quando eu comecei a namorar, talvez foi um marco ali eu vou seguir a carreira artística. Era assustador, porque todo mundo falava para mim que ser artista não ganhava dinheiro, né? Não vou te falar que é fácil, é muito difícil. Não é uma coisa que você ganha dinheiro de imediato. Tem fases boas, tem fases ruins, como qualquer trabalho. O artista que me inspirou no começo foi Van Gogh, porque é a identidade dele, ele não precisa ter assinatura. Depois veio o Gustav Klimt, né, que eu amo, assim, acho lindo os trabalhos dele. Miró também gosto bastante, mas é aquela coisa de você ver a identidade. Eu persegui isso. Eu queria que o meu trabalho tivesse essa coisa das pessoas baterem o olho e falar, é a Tânia, né? As minhas primeiras pinturas, para você ter ideia, eu vejo assim como um estudo de cores, né? Porque eu fazia muitos quadros só com degradês de cores, do mais claro até o mais escuro, chegando no máximo das cores, sabe? Eu estudei muito cor e muitos materiais diferentes, né? A coisa foi se formando devagar. Pra você ter ideia, eu passei por paisagens, eu fiz muita paisagem, eu fiz muito autorretratos, né, que eu até chegava a vender. Então, assim, uma coisa que hoje você não imagina que a Tânia fazia isso, fazia. Eu estava muito desesperada querendo ter a tal da identidade artística. E aí eu estudava artistas, biografias, eu ia nas exposições e falava, olha aí, ó, o fulano, ele, qualquer lugar que você não precisa ver, só de você ver a tonalidade da paleta dele, você já sabe que é ele, né? E aí eu tava nesse conflito, aí um dia eu falei, você quer saber? Eu não vou mais pensar em nada, eu vou pro meu ateliê pintar. E nesse momento eu vi no meu quintal os meus cactos e suculentas, eu tinha uma coleçãozinha de plantas mesmo, de cactos e suculentas. E o sol estava batendo neles de um jeito diferente. E eu falei assim, eu vou pintar essas coisas, essas plantinhas gigantes com as minhas cores. Então tudo aquilo que eu tinha estudado de cores, eu fui para o meu ateliê, aumentei o tamanho dos cactos, joguei todas as cores ali. Aí, quando eu terminei no dia seguinte, que eu virei à noite pintando. Eu coloquei aquele quadro fresquinho lá na vitrine e fui dormir. Quando foi à tarde, uma moça entrou no meu ateliê desesperada, querendo comprar o quadro, e eu não sabia nem quanto que eu pedia no quadro, porque eu tinha acabado de pintar ele, né?
Então, e tudo que ela me falou, que ela sentiu, porque eu tive a curiosidade, ainda bem que eu peguei isso na hora. Eu falei, mas por que você tá querendo tanto? Aí ela falou, essas cores me deu me passou uma coisa tão forte, tão boa, uma alegria. Aí eu falei, então é isso. O que eu treinei, o que eu pratiquei nas cores e aquelas formas orgânicas que eu fiz, eu entendi que era aquele caminho que eu tinha que seguir. Então, aquele dia foi a virada da chave, que aí eu alcancei essas cores e essas formas, né? Eu tenho um quadro que ele se chama Assédio Moral. Ele é uma imagem com duas meninas, né? E elas estão vivendo uma paixão. Só que elas não podem viver essa paixão por conta da religião. Então, na mãozinha de cada uma, elas estão de costa, uma de costa para a outra, e na mãozinha de cada uma tem uma coroa de Cristo. Mas o que está vivendo a paixão são o cabelinho delas está se entrelaçando. Aí o que eu tive de resposta em uma das minhas exposições? Muitas meninas sentavam na frente dele, uma de costa para outra e fazia assim com a mãozinha. E fotografavam, e elas postavam nas redes e falavam, olha, eu vi seu quadro. E aí queriam conversar comigo de outras coisas, do que elas estavam vivendo, acabavam se abrindo. Então, assim, esse retorno foi incrível de ter. Eu me cobro muito, né? Principalmente o acabamento das minhas pinturas, assim. Eu fico, às vezes, muito tempo num detalhe, assim, e aí, às vezes, eu canso, aí eu falo, vou pintar outra parte do quadro, né? Aí, no dia seguinte, eu bato o olho e falo, nossa, não tá legal. Aí eu tiro tudo, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa natural, porque eu acabei indo muito meu trabalho é muito acabamento fino, assim, né? Eu acho que é um carinho, na verdade, mesmo, o que você falou. É um amor muito grande pelo que eu faço. Então, eu fico pensando assim, quando alguém vai apreciar uma obra minha, ela tem que descobrir as coisas e até descobrir as tonalidades, entrar dentro daquilo mesmo, sabe? Então, eu me dedico demais a detalhes, né? E me cobro muito mesmo de acabamentos e de ideias, tudo. Por ter tido o câncer de mama, o Outubro Rosa para mim é um mês maravilhoso. Assim, é um mês que eu tenho muitas trocas, né, de mulheres que estão passando pelo câncer ou que já tiveram. Então é um mês muito intenso. Eu tive câncer em 2013, então assim eu acabo revivendo tudo, mas de uma forma agora mais leve. Eu levo a minha arte para as pessoas nesse mês, no sentido de mostrar a superação mesmo. Me convidaram para esse projeto do AC Camargo, né? E foi uma filmagem, e eu tive que pintar uma placa que era como se fosse a chapa de uma mama, né? E nessa chapa tinha um tumor, né? Então, só de eu ver a chapa, eu já fiquei assim, nossa, olha o tamanho da responsabilidade, né? Então, o projeto era eu pintar em volta desse tumor. Então, esse foi o primeiro projeto que eu participei com a minha arte envolvendo num projeto grande, assim, né? E tão importante. Eu tive que dar entrevista também, e aí eu até chorei na hora. Eu senti um negócio bem forte, assim, que algumas questões eu ainda não tinha superado, né? Mas aí é aquilo, a gente tem que falar, eu tenho que fazer a minha arte para ir superando cada vez mais. O Corujão é o Corujão Clube do Desenho. Ele começou eu dava aula de desenho no meu ateliê e as turmas não queriam ir embora. Aí teve um dia que eu falei pro pessoal, vamos fazer assim? Vamos ficar no nosso horário normal, só que de vez em quando eu vou promover, a gente faz um corujão. O que é isso? A gente vira a noite desenhando, e aí a gente traz uns comes e bebes e é isso. Aí começou com a minha turminha, né, eram 12 alunos,
e a gente virou a noite aquela primeira vez, que eu falo que são os corujas raízes, né? Aí a coisa foi aumentando. Conforme eu ia anunciando, né, que ia ter um corujão tal mês, aí ficava um aluno convidava outro artista, aí um artista convidava outro, só sei que foi aumentando, aí acabou virando 30 pessoas, depois 50 pessoas, e aí o corujão foi mudando de lugar. E o último que nós fizemos, 2019, no final do ano que nós fizemos e foi numa cafeteria, né? Eu imaginava que iriam no máximo 50 pessoas, passou de 100, foram muitos artistas, assim, todo mundo desenhando, foram jornalistas, foram pessoas do mundo da arte, assim, que tem a ver com papéis de desenho, foi gente também de pincéis, então, assim, eu achei bem legal, porque foi espalhando e hoje ele tem um público, assim. Um que eu admiro muito, que hoje ele também trabalha comigo como assistente, porque quando eu preciso de uma pincelada parecida com a minha, é ele. Ele é o Júlio Secato, ele foi meu aluno com 11 anos, que eu tô tendo mais contato com ela recentemente, e ela chama Joyce. Ela tem um trabalho incrível também, ela começou na moda e aí depois foi para as artes plásticas. E ela fez essa boneca, que é o meu autorretrato. E eu achei lindo, assim. Gosto muito da Adriana Varejão, como ela consegue falar do trabalho dela, acho que eu me espelho nela, assim, sabe? O Eduardo Nunes tem um trabalho muito espontâneo que ele desenha, assim, absurdamente. Você tá conversando com ele, ele tá desenhando, não sei como ele consegue. E o Guedo, ele faz todo em caneta Bic e são pequenos tracinhos, assim, que ele vai compondo. E eu acho incrível o trabalho dele. Então, assim, acho que são os artistas que eu admiro. Eu tenho um problema com esse negócio de estar sempre com um sorriso, né? E ser uma pessoa mais leve, porque às vezes as pessoas acham que a gente tá nadando no dinheiro, né? A vida de artista, falando por mim, né? Sempre foi de dar a porrada na porta, né? Às vezes eu queria entrar em espaços, né? Principalmente galerias. Eu queria entrar nas galerias, eu não conseguia de jeito nenhum. Talvez pelo meu trabalho não estar amadurecido, ou porque era muito colorido, eu não sei o que acontecia, eu não entrava em galeria. Teve um episódio que eu fui recusada num salão, e aí eu falei, não é possível. Já tinha sido a 5ª vez que eu tinha me inscrito no mesmo salão, e eu tinha sido recusada pela 5ª vez. Aí eu falei, não é possível. Eu recebi o meu portfólio de volta, e no envelope estava escrito um não enorme. Aí eu falei, não, eu vou lá. Aí eu peguei meu portfólio, na época era foto mesmo, colorida. Eu imprimi tudo, as fotinhas, fiz lá o portfólio bonitinho, com uma pastinha toda de couro e tal. Aí levei nesse lugar e falei assim, olha, acabei de ser recusada pelo salão, de novo. Falei, mas só que eu não precisa ser o salão, eu posso expor aqui? Aí a pessoa na hora olhou meu portfólio e falou, olha, eu não tenho agenda para agora, mas eu acho que dá sim. Então, depois de um tempo, alguns professores meus me perguntaram, como é que você conseguiu expor nesse lugar? Eu falei, então, fui com a cara e com a coragem lá. Talvez porque a pessoa viu que o meu trabalho tem qualidade, ou ela simpatizou comigo, eu não sei. Ou ela viu meu desespero, alguma coisa aconteceu ali que ela deixou expor. E aí foi mudando a coisa, porque aí eu fui fazendo o meu nome, fui com muito esforço e com isso dando pé na porta, né? E algumas vezes me decepcionava muito. Eu já não tinha mais a galeria e o salão como ponto principal. Eu começar a vender, eu comecei a ter muitas encomendas, comecei a vender meus quadros, né? Eu mesma vendia. Aí eu pensava, então é isso, meu caminho é esse, é independente. É lógico, se aparecer convites para eu expor em algum lugar legal, aí aquilo, eu vou ter que ver, é legal? Vão me cobrar? Porque às vezes às vezes te convidam, mas é para você pagar, então eu também acho um absurdo. Mas eu não optei por esse caminho, porque vira
uma coisa viciosa mesmo. Você começa a entrar em um, aí o outro vem, te oferta outro, aí você vai, e aí você vai pagando, 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 e será que é esse o caminho que você quer? Será que você vai conseguir sobreviver da sua arte ou você vai estar só pagando, né? Então é uma outra imagem, né? São caminhos diferentes. Eu acabei indo para o meu lado mais independente, mas porque eu tive muita força de vontade, muita potência, que nem amor em potência, que fala pela arte, sabe?